Feliz por estar na casa do Senhor, diga glória a Jesus. Quem já encontrou Números capítulo 13, diga amém. Nos diz assim o texto sagrado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Saltemos para o versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: vamos juntos? Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos novamente ao versículo 30, este versículo de ânimo, vamos juntos? Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nos próximos 5 minutos eu vou fazer um resumo do que falamos na noite de terça-feira passada, para que os irmãos que aqui não estavam possam ter noção do que foi ministrado. Então, para aqueles que vieram terça-feira passada, pode parecer repetitivo, mas é apenas uma maneira da gente formar o contexto para entrarmos na continuação da palavra. Nós lemos esse texto e nos remetemos ao fato de que Israel estava cativo no Egito e ali permaneceu durante 430 anos. Deus levanta Moisés e diz: leva o meu povo para a terra que eu vou te mostrar, para a terra de Canaã. E assim aconteceu, a história nós conhecemos muito bem. Mas a despeito de Deus ter falado ao povo de Israel que daria a eles a terra de Canaã, mesmo tendo dado esta garantia, no meio do deserto, todos eles se perderam, com exceção de Josué e Calebe. Neste episódio, Moisés, orientado por Deus, envia 12 espias para olhar a terra. Olhar a terra, não para dar um relatório e saber se eles iriam conquistar a terra. Deus mandou, através de Moisés, que eles fossem visitar a terra para verificar quais estratégias eles deveriam utilizar para conquistar aquela terra. A história que nós acabamos de ler aqui retrata muito bem 2 pensamentos, 2 maneiras de ver a vida. 10 homens, a maioria, pensando negativamente, se entendendo como gafanhotos e olhando para aqueles homens como gigantes invencíveis. 2 homens se levantam e dizem: não, de forma alguma, subamos e vamos conquistar a terra. Esta posição é uma posição que deve estar presente no coração de cada crente lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Deus não nos levantou para assistirmos a vida passar. Deus nos levantou para determinarmos a ordem das coisas neste lugar. E eu disse aqui na terça-feira passada que eu entendo no meu coração que Deus nos plantou como a digna ilha do governador para a gente fazer a diferença. O que ocorre é que muitos de nós não entendem a razão pela qual foram chamados, pela qual foram convocados, pela qual foram alistados no exército de Jesus. E eu disse aqui que, de acordo com o que está escrito em 2 Pedro 2:9, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido com uma missão:
com uma visão: anunciar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falamos ainda que Deus nos capacitou, dando-nos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Deixe-me ver, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Fala em outras línguas, joga a mãozinha para cima e dá um glória para Jesus. Disse aos irmãos que não há alegria maior do que você ser cheio do Espírito Santo. E uma das orações que eu sempre faço é a oração de Davi no Salmo 51, dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença, porque tudo pode nos faltar, mas a presença de Deus tem que estar permanentemente no nosso coração. Mesmo quando não estamos sentindo, nós precisamos saber de que Deus está conosco no meio da caminhada. Falamos também que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, uma capacitação para que a gente possa cumprir um propósito. Diga: Deus, você pode me ajudar a pregar? Diga: Deus me levantou com o objetivo de cumprir um propósito. Algumas pessoas têm um entendimento equivocado. Diz: pastor, eu vim para a igreja, não foi para fazer trabalho, não foi para pregar, para nada. Eu quero estar no meu lugar simplesmente com a certeza de que eu vou morar nos céus. Eu estou apenas aqui para participar, sentadinho, quietinho. Esta posição de comodismo, ela não traz prejuízos apenas para a igreja do Senhor. Ela traz muitos prejuízos para a nossa vida pessoal. Por quê? Se eu olhar para uma lâmpada desta e perceber que ela está apagada, o que vai acontecer? Imediatamente eu vou dizer a alguém responsável: digo, olha, troca essa lâmpada, coloca uma que esteja brilhando, porque esta aí já deu o que tinha para dar. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e precisam redobrar a sua atenção, se voltar para a palavra do Senhor, para cumprir o propósito que Deus estabeleceu na sua vida, sob pena de repente ser trocado. O que estou falando está baseado em João capítulo 15. Toda árvore que não dá fruto, faz o que com ela? Corta. E faz o que com aquela que dá fruto? Limpa para que dê mais fruto. Nesta noite eu estou diante de um plenário de homens e mulheres que estão produzindo frutos para a glória do Senhor. E o que está acontecendo hoje? O Senhor está nos limpando com a sua bendita palavra, para que possamos produzir muitos frutos para a glória do Senhor. A você que está produzindo poucos frutos, Deus quer que você produza muito mais. Você que está produzindo mais, Deus quer que você produza muito mais. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você pode me ajudar a pregar: Deus te chamou para produzir muitos frutos. Dito isto, eu queria trazer nesta noite algumas estratégias que estão estabelecidas no livro de Josué e que revelam claramente que o povo de Israel precisava lançar mão dessas estratégias, desta maneira de viver, dessas atitudes, com o objetivo de conquistar a terra de Canaã. Observe bem, eu digo isto e não digo sob desdém, não, senhor. Eu não digo isso querendo diminuir a igreja do Senhor, e eu não faria isso porque temo o Senhor. Mas se nós entendermos que a ADIG, eu disse isso uma vez, o irmão ficou meio triste comigo. Se nós entendermos que a ADIG tem quase 100 anos, e nós somos cerca de 7.000 pessoas, e na ilha nós temos em torno de 230 mil pessoas, eu pergunto para os irmãos: tem espaço para a gente avançar? Sim ou não? Vamos ser sinceros, tem espaço para a gente avançar? Então, nós não vamos deixar de agradecer a Deus pelo que nós já temos. É uma bênção. Quando a gente sai aí para fora e diz: você é da ADIG, igreja abençoada, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu entendo que Deus está nos dando uma visão de ampliar o lugar da nossa tenda. Nós não podemos nos acomodar a esta situação, porque Deus nos chamou. Há uma cadeira preparada para a ADIG na Ilha do Governador, e nós precisamos avançar, nos sentar nesta cadeira para exercermos autoridade sobre este lugar. Pastor Eliseu esteve na Coreia do Sul e sabe que eu vou falar aqui é verdade. O pastor Po Yong-chu tinha um telefone, não sei se ainda tem, que falava diretamente com o presidente do país. Ou seja, não é isso, pastor? O presidente falava diretamente com o pastor daquela igreja. O que é isso? Uma igreja que consegue exercer influência na sociedade onde ela está inserida e tem a demonstração de poder, ela adquire o respeito a ponto das autoridades pedirem à igreja aconselhamento sobre algo que pretendem realizar. Todas as vezes que abro o jornal,
e vejo que o prefeito do Rio de Janeiro paga milhões para uma instituição que tem toda a ligação com Satanás e o inferno para poder segurar a chuva. Aquilo me traz uma tristeza ao coração, porque eu entendo que esta cidade, até então, ela está subjugada ao domínio de Satanás. Não deveria ser assim. O governador, o prefeito, deveriam recorrer à igreja do Senhor para que ela pudesse interceder e assim as coisas acontecerem. Eu não sei se você está me achando um sonhador, eu não sei se você está dizendo, pastor, o senhor está pregando uma utopia, mas eu quero dizer o seguinte: quando há uma cadeira e ela não é ocupada por quem de direito, Satanás toma posse dela para fazer o que ele quer. Eu gostaria de saber se nesta noite nós temos homens e mulheres valentes a ponto de dizer: Senhor, eu quero tomar o lugar que é meu de direito. Será que nós temos alguém para dizer isso? Eu quero tomar o lugar que é meu de direito. No domingo, quando eu trouxe a palavra aqui, eu contei uma ilustração, e o pastor sempre diz que domingo é um auditório, terça-feira é outro auditório, e eu gostaria de trazer, porque eu acho que se encaixa perfeitamente dentro do que estamos falando esta noite. Pastor que estava viajando para São Luís do Maranhão, e de repente, antes do avião decolar, ele percebeu que havia uma movimentação na parte da frente, onde tem cadeiras especiais, e ele percebeu que havia uma jovenzinha muito simples, mal vestida, e havia um homem engravatado, sentado de terno, muito bem arrumado, e ela disse: Senhor, esta poltrona é minha. E ele disse: olha só, minha filha, eu sei que é sua, mas procura um lugar para você lá atrás e senta para lá. E alguém disse: não, chama a aeromoça. A aeromoça veio, olhou e disse: meu senhor, o senhor me desculpe, mas essa poltrona é dessa jovem, o senhor poderia se sentar mais atrás? E ele disse: minha filha, olha para ela, olha para mim, você acha que eu vou ceder o meu lugar para ela? E aí entenderam, foram saber que aquele homem era uma autoridade, e aí a moça foi lá para trás. Ela vai lá para trás e senta-se ao lado de quem? Daquele pastor. Quando ela sentou chorando, porque havia perdido um assento privilegiado, aquele pastor disse para ela: olha só, moça, isso não é justo. Se você quiser, eu vou lá, vou tirar aquele homem e este avião não decola enquanto você não se sentar no lugar que é seu por direito. E ela, balançando a cabeça, disse: não, senhor, não faça isso. Eu não quero que o senhor faça. Ele disse: você não quer que eu faça? Se você quiser, eu tomo providência. Ela disse: não faça. Sabe por quê? É sempre assim comigo. Eu já estou acostumada com isso. Tem gente que se acostumou a uma posição de inferioridade. O diabo diz: sua vida é uma vida que não lhe recomenda a fazer nada grande. Olha para a tua família, olha para a tua origem, olha para a tua igreja, olha para os teus vizinhos. Você não pode fazer nada. Deus te trouxe aqui esta noite para mudar isto no teu coração e na tua visão. Embora você tenha nascido num lugar simples, embora você seja uma pessoa simples, Deus te chamou para te fazer assentar em lugares celestiais, especiais, extraordinários, como igreja do Deus vivo. Espírito de Deus tem me incomodado a que saiamos desta condição de achar que o povo de Deus é um povo pequeno, é um povo que não tem lugar. E algumas pessoas, por falta de esclarecimento, dizem: não, pastor, a Bíblia diz que a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é nos céus. Mas estas pessoas, geralmente, quando você diz: você quer ir para o céu agora? Diz: não, eu tenho algumas coisas para fazer. Ora, se você não tem nada para fazer e já quer ir para o céu, por que não vai? Veja que há uma falta de entendimento nisto. Se Deus te chamou e você está sobre a face da terra, Deus tem propósitos na tua vida. Deus quer realizar algo. Em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra agora. Em nome de Jesus, recebe essa palavra agora. Eu percebo que há no mundo espiritual uma resistência para não te fazer sair dessa casca de ovo. Mas Deus trouxe essa palavra hoje para te sacudir do lugar e dizer: tu vais conquistar coisas grandes, porque Deus te chamou para ser igreja. Eu estava caminhando nessa calçada outro dia, pastor, com 2 obreiros. E eu fui caminhando e dizendo: em nome de Jesus, este quarteirão é todo nosso. Aí um obreiro disse: até quando, pastor? Até aqui na esquina? Eu falei: não, até a esquina lá, aquele terreno, aquela casa, para trás também,
E se o pessoal estiver muito incomodado aqui da esquerda também, a gente toma conta desse lugar todo aqui. Tem gente que pensa pequeno, pastor Joel, e nunca avança, nunca cresce, nunca conquista. É assim para a igreja, é assim para a sua vida. Eu nasci assim, pastor. Eu sou de origem simples. Olha a minha família. Eu sou uma pessoa humilde. Eu não estudei. Eu conheço gente que não teve oportunidade de estudar, não por preguiça, mas que se dedicaram sendo crentes fiéis. E mesmo, a despeito de não terem o grau de escolaridade, Deus os colocou em posição de destaque dentro da empresa. Oh, Espírito Santo de Deus, traz esta verdade. O mundo olha para nós e diz: são pequenininhos, são analfabetos, é gente que não pensa. Mas Deus olha para nós e diz: são os meus escolhidos, são menina dos meus olhos. Levanta a tua cabeça, mulher, levanta a tua cabeça, homem. Deus quer realizar algo extraordinário através da tua vida e da igreja a qual você pertence. Deixa eu mergulhar um pouquinho aqui nessas estratégias que estão no livro de Josué. Quem quer vencer aqui, diga aleluia. Ah, que maravilha. Se você quer, eu quero também. Abra a sua Bíblia e vamos mergulhar na palavra do Senhor. Deixa aberta aí do livro de Josué, capítulo 7. E nós vamos falar aqui de algumas estratégias reveladas pelo Espírito Santo para que o povo conquistasse a terra prometida, e que são as mesmas que o Espírito Santo revela à igreja com vistas ao seu crescimento. Primeira estratégia que Deus exige do seu povo para ser um povo vitorioso: santidade. Diga comigo, santidade. Diga comigo, santidade. Sem santidade a gente não vence, minha gente. Olha só esse episódio aqui, o que aconteceu no livro de Josué, capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de quem? De Acã. Prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Na continuação aqui do texto, Israel vai sofrer uma derrota improvável. Diga comigo, derrota improvável. Era tão fácil ganhar da cidade de Ai, vencer aquele exército, que o povo disse: não, manda um pouco só do pessoal para poder vencer, a gente vai vencer de goleada, isso é tranquilo. E eles experimentaram uma derrota terrível e voltaram cabisbaixo. Aí Josué vai clamar, vai falar com o Senhor e dizer, Josué, no versículo 6, Josué rasgou as suas vestes, Josué 7:6. Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficamos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. E aí vem lamentando. Aí ele diz assim, versículo 11, o 10 para formar o contexto. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Vamos juntos? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo da sua bagagem opuseram. Perceba que todos os verbos estão no plural. Todos os verbos estão no plural. Agora volte uma página da sua Bíblia e vamos ao capítulo 6 de Josué. Hoje é culto da palavra. Estamos no ano da palavra. Então a gente tem que ler a palavra, não é? Ora, eles foram para poder destruir a cidade de Jericó. Todos sabem como é que eles iam destruir a cidade de Jericó. 15 em diante. Sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema. Diga comigo, anátema. A cidade será anátema ao Senhor. Observe isso.
anátema ao Senhor. Porém, toda prata e ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Percebam que Deus disse, olha, é anátema consagrado ao Senhor. Deus, por várias vezes, deu os despojos de guerra, o ouro, a prata, aquilo que eles conquistavam do exército, Deus deu ao povo. Mas quando Deus estabeleceu aqui esta situação da tomada de Jericó, ele deu uma ordem para que não se tomasse nada de lá. No versículo 7, versículo 1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui o Senhor me fez entender uma coisa. Se uma igreja quer ser vencedora, ela precisa entender este princípio. Percebam, os irmãos, que Deus havia dado uma ordem: não toquem, é anátema, é separado ao Senhor. Mas Acã foi lá e lançou mão da capa, lançou mão daquilo que Deus havia dito que não fizesse. Nos versículos que vem a consequência, entendam, todos os verbos estão no plural. Diga comigo, plural. Você diz, pastor, onde é que o senhor quer chegar com essa história? O que nos enfraquece como a DIG é a falta de santidade de alguns membros. O que nos enfraquece como igreja é o comportamento de Acã, que às vezes está presente no nosso meio. E esta noite, não fique assustado, porque você diz, pastor, essa palavra não é boa. Ela pode não ser saborosa, pode não ser boa, mas é palavra que vai te restaurar, é palavra que vai te salvar, é palavra que vai te limpar, é palavra que vai nos fortalecer. Então come a palavra. Como é que pode? Um homem peca e o povo inteiro sofre. E tem gente que gosta de pecar. Eu faço uma distinção entre uma pessoa que caiu em pecado, estava caminhando, de repente, opa, o que foi isso aqui? Bota aqui um remedinho no meu pé. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa que fica no pecado e saboreando, e dizendo, pastor Eliseu fica lá falando, pastor Marcos falando lá e tal. E eu aqui, ó, no pecado. A pessoa não sabe o que é a vida. Espírito Santo me trouxe essa palavra hoje ao coração para dizer para você, Deus quer que você se arrependa dessa postura, porque o prejuízo não está vindo só para a tua vida, o prejuízo está vindo para a DIG inteira, e o Espírito está te dizendo esta noite, arrepende-te do teu pecado, confessa o teu pecado, volta-te para Deus, para que haja esperança sobre a tua vida. Você não vai dizer que a palavra não foi pregada. Você não pode acusar este púlpito de não ter lhe dito a verdade. Pastor, é muito comum a gente ouvir isso, pastor. É uma geração que diz o seguinte, você vai dar um conselho, ela diz, pastor, é o seguinte, a vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Então ouça o que eu vou lhe dizer. Você vai fazer o que você quiser. Mas prepare-se, porque o que Deus diz na palavra dele, se você não se arrepender, sobrevirá sobre a tua vida, e nós estaremos livres, porque eu estou te falando esta noite. Alguém diz assim, pastor, mas o que foi feito a este homem? Se você continuar lendo o capítulo 7, você vai ver que Deus mandou lançar sortes ali, e eles verificaram e descobriram que o pecado recaiu sobre Acã, e ele confessou o seu pecado. Aquele homem foi queimado com toda a sua família. Aí deve alguém estar dizendo assim, pastor, o senhor está na época da lei, nós estamos na graça. Diga comigo, pecado era pecado no Antigo Testamento, e continua sendo pecado no Novo Testamento. Este princípio que eu estou lhes dizendo, para que você me entenda. Se nós queremos avançar e conquistar a ilha, nós precisamos tratar da nossa vida. E não quero que você saia daqui dizendo, o pastor está bravo, dedo em riste, falando contra mim, que é a minha destruição, a minha morte. Não.
Deus só está trazendo esta palavra esta noite porque Ele te ama profundamente. E Deus corrige aquele a quem ama. Eu já tive a oportunidade aqui de Deus me mostrar pessoas em pecado. E eu não sei se os obreiros aqui se lembram da época que Deus mostrava quem estava em pecado, e o pastor dizia: você, fulano, levanta, fica em pé, confessa o teu pecado. E a pessoa vinha chorando, se jogava no chão com vergonha do seu pecado. Hoje, se a gente pedir: levanta e confessa o teu pecado, a primeira coisa que a pessoa diz: vou para a justiça, vou mover uma ação. Danos morais me atingiu. Por quê? Porque perderam o temor a Deus. Você pode se esconder do pastor, mas de Deus você não se esconde. Essa noite é noite de decisão, minha gente. Eu não estou dizendo aqui que você vai embora, que você vai ser expulso, não. Eu estou dizendo a você que naquela época Acã foi queimado com a família, mas Jesus morreu na cruz do Calvário. A sentença hoje é simples, é tranquila. Você pode simplesmente, primeiro, se arrepender. Segundo, confessar. E em seguida, receber o perdão de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira parte fala da diversidade de dons espirituais, e a partir do versículo 12 fala da unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, leia comigo, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A Nova Versão Internacional diz de forma mais clara: pastor, o que é padecer? Padecer é sofrer. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Deixa-me dizer uma coisa: quando você peca diante do Senhor, nós somos um corpo. Você pode ser o dedo mínimo. Você já em casa, caminhando apressadamente, de Havaianas, você já passou e prendeu o dedo mínimo assim e puxou para trás? Quem já teve essa experiência aqui? Teve? Muita gente, não é? Pessoal andando assim, de repente toca. O que você faz? Imediatamente você diz assim: foi só o dedo mínimo. O que você faz? Na hora. Tem algum remédio aí? Alguém diz: bota gelo, cuida, trata. Por quê? Porque é um dedinho do pé, mas é membro do corpo. Você pode dizer: pastor, a minha conduta não tem nada a ver com a igreja, porque eu sou um crente de banco. Deus está falando com você, que se considera um dedo mínimo. Deus está dizendo: se você precisa de reparo, se você precisa de correção, se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te recuperar, nós estamos aqui para te abençoar. Então vem, confessa e deixa.
Você ainda tem coragem de dizer aleluia? Houve uma época que quando as pessoas pecavam, elas eram enxotadas da igreja, eram execradas. Não é isso, pastor Ivone? Eu me lembro das minhas irmãs, faziam um bambolê de vara de buriti, que você não conhece, e aí ficavam tentando fazer aquela roda. E quando passava um diácono, um membro da igreja que via, já dizia para o pastor, à noite era disciplina pública. Você diz, estava certo, pastor? Eu creio que não. Mas também não é certo a gente entrar nesse vai da valsa, de que agora a igreja você não pode mais falar de pecado, você não pode mais disciplinar. Não, todo mundo é igual, tu tem os teus, eu tenho os meus, cada um na sua, e vamos bagunçando a igreja. Deus não quer isso não, meu querido. Deus está preparando uma igreja santa, uma igreja santa, uma igreja santa. Deus quer uma igreja santa, para que ela seja vencedora. Deus quer uma igreja santa. Coloca isso dentro da tua cabeça, deixa descer para o coração. Você precisa ser santo. Eu preciso ser santo. Eu preciso viver uma vida santa diante do Senhor, para que a igreja avance. Ainda tem crente pentecostal aí para dar um glória? Aleluia. Você diz assim, pastor, ninguém é santo ao ponto de poder acusar ninguém. Outro dia eu entrei no Face e alguém postou uma palavra de um cara muito renomado, cara fera mesmo. E eu entendi que naquele texto havia uma mensagem por baixo. Qual mensagem, pastor? Uma mensagem de quê? Mais ou menos assim: ninguém pode criticar ninguém, ninguém pode julgar ninguém, porque todos nós somos servos de Deus, estamos caminhando para o mesmo céu, cada um na sua, com os seus problemas. Deus é que vai tratar, ninguém tem que se meter, não tem que falar nada. Eu percebi que naquela mensagem havia alguma coisa maligna, porque as heresias, elas entram exatamente assim, de uma maneira como se você dissesse, não tem nada a ver, são umas sutilezas. Obrigado, pastor Gustavo, são sutilezas. Elas entram devagarinho. Ouvi falar de um pastor que disse, como é que pode os jovens ficarem sem se relacionar sexualmente? Isso é normal no dia de hoje. Eu quero saber o que a palavra de Deus diz sobre isso. É isso que me interessa. E imediatamente eu entrei e disse, esse texto é um texto perigoso, porque se ele for mal interpretado, alguns entenderão que poderão viver deliberadamente no pecado e ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, é uma exclusão da disciplina. Não mexam comigo. E já há algumas igrejas que adotaram isso. O importante é se você está entregando os dízimos e as ofertas. Se tiver, há igrejas que estão vivendo assim. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para uma vida santa, para uma vida no altar. Quando eu coloquei aquela mensagem, imediatamente entrou uma outra pessoa, que eu não conheço, era de uma outra igreja, e disse, mas o homem que escreveu isso aí, é um dos maiores teólogos da história. Eu imediatamente disse para ele, eu sou crente bereano. Entendes tu o mistério? Atos 17:11. Os crentes de Tessalônica, os crentes de Bereia, foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado ouviam a palavra e depois iam examinar para ver se as coisas eram realmente assim. Pode ser o Papa, pode ser o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser pastor Marcos Filho, o que prevalece é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que tem que prevalecer, minha gente. A palavra de homens não. Eu citei o versículo, ele disse, pois é, mas o teólogo aí também citou versículos e baseado na Bíblia Sagrada,
para poder falar. Digo, meu irmão, meu objetivo não é discutir com você. Eu tenho uma tarefa como pastor de procurar zelar das pessoas que Deus me confiou. São pessoas que estão no meu Face, recebem orientação, e eu estou aqui para poder fazer isso. Ele retrucou, disse, não, eu não quero discutir, quero apenas ser instruído na palavra. Para que ele falou isso? Eu disse, meu irmão, então já que você quer, vamos lá. Imediatamente eu separei na Bíblia inúmeros versículos que falam sobre disciplina eclesiástica. Quem já fez seminário e fez eclesiologia sabe que disciplina eclesiástica é uma matéria que é dada no seminário. Ora, há pessoas na Bíblia Sagrada que Paulo disse que o corpo fosse entregue a Satanás para ver se o espírito era salvo. A Bíblia diz que com aquelas pessoas que têm um jugo diferente do nosso, que serve ao mundo, a Bíblia diz que a gente não deve nem estar com eles. Por quê? Ele diz que comunhão tem as trevas com a luz. Então há uma separação em quem faz parte do exército de Deus, e há uma diferença entre quem está e quem não está na luz de Cristo. Quem está em trevas, merece apenas a nossa oração e a pregação do Evangelho, de preferência com a nossa vida. Agora, quem está na luz, tem que se firmar na luz, tem que viver vida santa, vida nota. Mas eu pequei. E agora, pastor, o que é que eu faço? Eu estou dizendo para você, essa mensagem não é para te mandar embora. Esta mensagem é para te trazer para perto, te abraçar. Houve um tempo que pessoas que pecavam eram execradas. Graças a Deus que esse tempo passou. Pessoas que chegam e confessam o seu pecado, elas são disciplinadas. Primeira coisa, o seu pecado veio a público? Tornou-se escândalo? Não. Então nós tratamos disso aqui, entre nós e Deus. Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Às vezes uma pessoa cometia um pecado, ninguém sabia, e aí a pessoa era chamada aqui à frente, não aqui nesse altar, creio que não, mas era chamada à frente da igreja, de esse irmão aqui cometeu o seguinte pecado, não vou poder falar. Pronto, se você diz que a pessoa pecou um pecado que não pode ser falado, meu irmão, é melhor falar qual é o pecado. Porque aí o cara vai pensar, será que roubou, será que bebeu, será que adulterou? Ele vai carregar todos os pecados. Cada pessoa tem liberdade de pensar. Não é assim. Deus nos chamou aqui esta noite para dizer, a ADIG é uma igreja de santos. A igreja de pessoas que querem morar no céu. E o escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, mas eu já sou santo, eu fui santificado por Jesus. Claro, essa santificação é uma santificação posicional. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou essa santificação. Mas, depois de salvos, nós precisamos continuar neste processo de santificação. O hino 380 da harpa diz que nós só alcançaremos a perfeita santidade quando formos para o monte do Senhor. Pastor, tem alguém perfeito? Não, eu estou dizendo, estou insistindo nisso. Mas quando você, por alguma razão, comete um pecado, imediatamente o Espírito Santo toca no teu coração e você diz, Senhor, me perdoa. Deixa eu procurar um irmão. Irmão, ora por mim. Eu fiz alguma coisa que desagradou o Espírito Santo de Deus, mas eu já me arrependi, faz uma oração por mim. O irmão orou, pronto, Satanás não pode te acusar de nenhum pecado. Sabe por quê? No sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, há suficiência para nos perdoar de todos os pecados. O Espírito me diz aqui que há pessoas que cometeram pecados há muito tempo atrás e continuam carregando este peso. Todas as vezes que você quer avançar, todas as vezes que você quer conquistar, todas as vezes que você diz, agora eu vou, o diabo diz, como você pode? Você pecou. Deus quer te libertar desse jugo esta noite. Deus quer te limpar desta situação esta noite. Você vai poder dizer, Satanás, você não pode me acusar de nada, porque eu já confessei o meu pecado, já me arrependi, já larguei. Eu sou santo pelo poder do nome de Jesus e tenho certeza que vou morar no céu. A primeira estratégia foi exatamente tratar das coisas
como foram tratadas aqui. Acã foi morto, a sua família também. E eles empreenderam novamente a guerra contra Ai e conquistaram a vitória. Porque a primeira estratégia para você ser uma igreja vencedora é cada membro ser santo na presença do Senhor. Quantos aqui querem marchar na conquista da ilha do governador, na salvação dos seus parentes, dos seus vizinhos? Fique em pé na presença do Senhor e dê um glória para Jesus bem forte. Não sai ainda, porque nós vamos fazer uma oração nesta hora. E eu quero convidar aqui à frente pessoas que ouviram essa palavra e entendem assim: essa palavra é para mim. Não importa a situação em que você esteja, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar. Nós não estamos aqui para te acusar de nada, nós estamos aqui para te abençoar. Você não veio aqui para poder cumprir um ritual ou porque eu chamei. Não. Você veio aqui porque essa palavra é palavra de Deus. Então o que te faz desviar não é recurso. Se você é crente de verdade, você não vai desviar. Então nesse momento, se é cura, toma posse do milagre. Se você precisa de crescimento, diz: Senhor, eu quero tomar posse disso hoje à noite. Eu quero avançar, eu quero crescer. Deus tem o melhor da terra para nós. Nós somos o seu povo, comprado com o seu sangue. Vem, pastor Paulo, cadê? Onde está? Bora. Aleluia. Eu peço à igreja que estenda as mãos para cá. Nós vamos orar, vamos todos agora estar intercedendo pelos irmãos que estão aqui na frente. Meu Deus e meu Pai, nós queremos aqui nessa noite, ó Pai querida, que é abençoada por Ti, Senhor. Ó Pai querido, aqui na frente vieram irmãos, vieram irmãs, Senhor, que estão com algum tipo de enfermidade. Ó Pai, mas eu sei que Tu tens toda a autoridade, ó Pai, sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Ó Pai querido, eu sei, Pai querido, que diante do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré, ó Pai querido, todo mal tem que sair. Ó Deus, eu peço, eu clamo a Ti nessa noite, ó Pai. Eu repreendo agora toda sorte de enfermidades, ó Pai, todo tipo de mal, Senhor, doenças crônicas, ó Deus, doenças alérgicas, ó Deus, nós queremos repreender agora. Sai enfermidade, no poder do nome de Jesus, sai agora, seja curada agora. Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura aqui nessa noite, Pai. Cura os Teus filhos, ó Deus. Nós também queremos apresentar a Ti, da bate comanta cambata labatoquinai, alachocanta balabachalabantu que devasto. Ó Deus, eu creio que aqui nessa noite, Pai, barreiras no mundo, Senhor, ó Pai querido, na área financeira, Pai, ó Deus, pensamentos medíocres, Pai, estão sendo repreendidos, estão caindo aqui por terra nessa noite, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Ó Deus, toda palavra de maldição, toda palavra dizendo que não vai conseguir, que não vai dar certo, ó Deus, está repreendido agora, Pai. Nós, ó Pai querido, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que todos os demônios que têm trabalhado na área financeira contra a vida dos Teus filhos, nós amarramos e repreendemos agora. Ó Pai, abençoa os Teus filhos aqui nessa noite, que Teus filhos venham, ó Senhor, subir degraus aqui, Senhor, não para o nome deles serem glorificados, mas para que o Teu nome seja glorificado na vida deles. E assim nós te adoramos, em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Antes do pastor ministrar a bênção, será que você pode ser instrumento de Deus? Dá um abraço, se você pode, se não, só cumprimento a esse irmão que está do lado. Diga: meu irmão, foi um privilégio estar do seu lado esta noite para assistir este culto na presença do Senhor. Que bom que você veio. Não deixe ninguém sair sem um abraço, sem um cumprimento. Isso é muito importante. Aleluia.